nome é Emerson Martins Ferreira, eu tenho 33 anos, sou psicólogo de formação, tive a oportunidade também de fazer mediação de conflitos em 2016, sou membro do Conselho Penitenciário, sou consultor consultivo das políticas prisionais, políticas de educação prisionais. E minha vida hoje, basicamente, neste ano de 2021, não somente neste ano, mas nos últimos 10 anos, tem sido pautada na educação, livros e todas essas questões de educação. Mas nem sempre eu tive o meu tempo investido e direcionado para a educação, para livros, para aprender, para me inteirar mais sobre as mudanças que estão acontecendo. Para chegar a fazer esse contraponto entre quem eu sou hoje e quem eu era antigamente, eu vou dizer que eu comecei a minha vida vendendo alface e couve nas ruas do bairro, um bairro chamado Jardim Santa Luzia, em Embu das Artes. Embu das Artes é um município que tem aproximadamente 300 mil habitantes e que em 2001 foi o lugar mais violento do Brasil. Eu comecei a minha vida trabalhando, então com 8 anos eu vendia alface e couve nas ruas do bairro, com 11 anos eu soldava 100 bijuterias para ganhar R$ 2,50 num outro bairro, eu ia de bicicleta. Com 13 anos, minha família era tão pobre que para comprar uma calça preta social e uma camisa branca social, meus pais questionaram. Então com 13 anos eu comecei a entregar panfleto ali no centro de Embu das Artes. Com 14 anos eu tinha já o meu primeiro registro em carteira, já sabia trabalhar de garçom, já trabalhava registrado. E ali eu trabalhei 14, 15, 16, cheguei a trabalhar 10 horas por dia para ganhar R$500. Eu não sabia que isso tinha um nome, que é justamente a desigualdade social. Não tinha compreensão da desigualdade social. Para mim eu era pobre, aquelas pessoas eram ricas e eu teria que trabalhar a vida inteira de garçom sem avançar na vida. A mobilidade social no Brasil é extremamente precária, né? Hoje eu sei que é mobilidade social, desigualdade social, injustiça social e várias dessas outras palavras aí que tem muito significado na nossa vida, mas que na minha época de formação eu não compreendia nenhuma delas. Para mim era rico, pobre, nasceu trabalhador, vai morrer trabalhador, sem acesso, favelado, comunidade, crime, e esses eram os caminhos. Com 16 anos, eu percebendo essa situação, comecei a ir nas festas. E eu olhava aquilo e eu pensava, cara, isso é uma oportunidade para mim ganhar dinheiro também, porque assim como eu vendia cerveja, algum tipo de líquido alcoólico no restaurante, eu percebia que nas festas vender droga era mais uma prática. Para mim era mais uma prática que poderia me aproximar, ter o dinheiro no bolso. Eu na minha vida, em uma fase da vida, eu acreditei que eu sempre desejei ser alguém melhor na vida, mas em uma fase da minha vida eu acreditei que ser alguém melhor era ter mais dinheiro. O tempo passou, 16 e 17 foi uma aventura dentro das festas, eu cheguei a pegar R$300 no meu pagamento, dos 500 que eu recebia, peguei R$300 no meu pagamento, comprei 50 gramas de cocaína, misturei com mais uma tal de xilocaína em pó, que na época vendia na farmácia, e fui vender na festa. Num sábado e num domingo, nas festas eu ganhei mais dinheiro do que o mês inteiro trabalhando. Eu, jovem, sem educação, sem instrução, sem referência, posso assim dizer, acreditei que aquilo era o caminho. Porque tudo que me cobrava, tudo que a sociedade me cobrava, ter dinheiro para comprar, para estar junto com as pessoas, vendendo a droga eu estava tendo dinheiro no meu bolso. Então começou nessa aventura, 16 e 17 foi uma aventura, 18 e 19 já não era mais uma aventura. Eu já estava completamente inserido na cultura criminal, tendo clareza de como que era aquele processo, como que era a responsabilidade naquela situação. E aí eu com 19 anos, menor de 21 anos, tendo residência fixa, carteira registrada já tinha, fui para a prisão no crime de tráfico e associação numa sentença de 8 anos. E eu, jovenzinho, fui parar num lugar de 20 metros quadrados com 40 pessoas dentro daquela cela. E eu olhava aquilo, eu pensava comigo, se eu morrer na cadeia, como que as pessoas vão lembrar de mim? E aí eu não tenho como, mas eu faço essa pergunta para você que está escutando eu agora, nesse momento. Se você morrer, quando você morrer, como que as pessoas vão lembrar de você? Então, na prisão, eu comecei a entender, né? Não que a prisão possibilita isso, mas pela atitude da minha mãe, da minha família, que sempre esteve me visitando, eu comecei a enxergar a consequência das minhas atitudes, sabe? Eu consegui enxergar perfeitamente como que as escolhas que eu fiz só na busca do dinheiro estava trazendo sofrimento na vida das pessoas que mais estavam me ajudando. Então, sabendo que as minhas escolhas estavam gerando aquele resultado, eu comecei, depois de 1 ano e 6 meses cumprindo pena, eu realmente passei esse 1 ano e 6 meses negociando a minha saída no crime e depois desse 1 ano e 6 meses eu meti a cara nos livros. E quando eu meti a cara nos livros, eu descobri que tinha uma biblioteca lá na prisão
eu li quase todos os livros de psicologia, filosofia dentro da prisão. Aquilo foi muito importante para mim e eu comecei a entender algumas palavras que em todo o meu período na escola ou na vida ninguém me falou. Por exemplo, empatia, humanidade, respeito. Eu escutava assim ao ar, entendeu? Mas eu não aprofundava em nada, eu era extremamente superficial em tudo. E aí, na prisão, quando eu comecei a ler os livros, eu percebi, eu posso fazer diferente. Eu posso fazer algo diferente na minha vida. E aí dentro da prisão o grande desejo foi sair daquele lugar e acessar o ensino superior. Eu percebi dentro da prisão que eu estava naquele lugar porque eu não entendia a educação. E aí eu saí. Na prisão, o único desejo era o quê? Eu vou sair daqui e eu vou ir para a faculdade. Eu saí em 2012. Em maio de 2012, quando foi em julho de 2012 eu estava no curso de psicologia. E aí eu meti a cara, estudei demais psicologia, consegui também ir para São Francisco, na Faculdade de Direito, lá de São Francisco, onde eu fui coordenador do GEDUC, o Grupo de Diálogo, Universidade, Cárcere e Comunidade, que é a extensão em Direito Penal e Criminologia. Fiquei lá durante o primeiro semestre como um membro, depois os outros 5 semestres eu fiquei como coordenador, voltava para o interior da prisão, conduzindo jovens da universidade para ter um diálogo horizontal com as pessoas que estavam cumprindo pena. E quando eu digo isso representa o sentido de que a sociedade em liberdade tem muito que aprender com a sociedade reclusa, sabe? Porque eu vi uma oportunidade de instituir um projeto, que foi justamente com os R$6.000 que me sobrou, eu voltei para o bairro onde eu cresci. Por quê? Porque eu me vi sendo muito bem reconhecido no estado, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, trabalhando em grandes organizações, e ajudando a resolver a vida daquelas pessoas, mas eu voltava para o bairro e os jovens que eu vi crescer, os jovens que estavam crescendo, estavam tomando tapa na cara e sendo jogados na Fundação Casa. Eu falei, putz, lá em São Paulo eu estou sendo liderança jovem, mas o que eu estou fazendo nesse bairro aqui, onde eu cresci? O que eu estou fazendo na escola aqui, do bairro aqui, onde eu cresci? E aí eu larguei as organizações que eu estava e comecei o Reflexões da Liberdade. O Reflexões da Liberdade dissemina a cultura de paz e desenvolve competências socioemocionais em escolas, empresas e prisões. E aí comecei nesses 6 meses iniciais, com R$1.000 por mês, a pensar o que seria o Reflexões da Liberdade. E aí de pronto, de cara, eu fui com apostila e tudo mais, eu não acreditava, eu não sabia, mas na realidade eu consegui desenvolver um programa, uma estratégia de mudança social. Uma estratégia de mudança social onde eu comecei a implementar na escola do bairro e aí a gente foi para 37 outras escolas no município de Embu, falamos com mais de 50.000 jovens, questionando eles e impulsionando eles a construir autonomia de autoconhecimento, fazendo com que esses jovens eles viessem ter autonomia de se conhecer, porque uma vez que você se conhece, você amplia o seu campo de visão. Mas agora, exatamente agora, nesse tempo, a gente tem também um projeto que está se desenvolvendo muito bem, que chama o RH do Egresso. O RH do Egresso é o quê? É um projeto que restitui a cidadania das pessoas que saíram da prisão. Eu fico muito grato pela oportunidade que a vida me deu, sabe, de ressignificar a minha vida, pela oportunidade que eu vivo hoje, pela confiança que eu consegui conquistar das pessoas que olharam para mim e não me julgaram sem vir falar comigo. As pessoas que olharam para mim e me escutaram. E nesse sentido, eu vou deixar pelo menos a narração de um vídeo que a gente fez, um vídeo com realidade virtual, que o que produz a violência. E aí eu vou encerrar assim, o que produz a violência. E esse vídeo ele conta a seguinte história. Imagina comigo agora aí uma porta de uma prisão abrindo, e aí alguém saindo com a sacolinha de carta na mão, indo para o ponto de ônibus. O cara tá com a cara da grade, calça bege, camisa branca, acabou de sair da prisão. O motorista do ônibus olha e fala, isso é bandido. Já ele dá sinal, o ônibus passa, sabe? Nem para. Esse cara consegue ainda entrar pela porta de trás, no terceiro ônibus que passa para ele consegue entrar na porta de trás, aí ele entra no ônibus, ele sai daquele lugar onde é a distância do lugar onde ele mora, ele chega na comunidade, desce, ele vai andando nas ruas do bairro, nas ruas da quebrada, e ele vê o crime, que o reconhece e fala, e aí quebrada, aquele jeito do crime, acolhedor. Então imagina, o cara entrou no ônibus, conseguiu entrar no ônibus, ele chega na comunidade, e aí o crime o reconhece e fala, e aí quebrada, se precisar de algum apoio, se precisar de alguma situação, vem com a gente, cola com nós, né? E aí esse cara, não, fiquei na cadeia, dormi no chão, passei fome, passei frio, sabe? Eu não quero voltar para a cadeia, eu vou arrumar um trabalho.
eu vou entregar um currículo. E aí ele chega na casa dele, a casa dele é um barraco de madeira, sabe? Que o chão é de terra, quando chove faz barro, chão pisado, sabe? Ele chega, ele vê aquela realidade e ele fica indignado, mesmo assim ele ainda fala, eu vou trabalhar. No outro dia ele entrega um currículo e, não, porta na cara, pô! No outro dia entrega o currículo, porta na cara. E toda vez que ele volta dessa busca do trabalho, ele vê o crime lá se divertindo, com os carros, com o som, com as roupas, com as mulheres e com as bebidas, e ele fala, pô, legal, tô me matando aqui os caras lá. E ele vai, ele tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes e não consegue a vaga de trabalho. Numa hora dessa, ele consegue ir pelo menos para a entrevista de seleção. Pega uma roupa emprestada, se dá uma trabalhada ali no visual, vai para a entrevista de seleção com muita esperança de ser empregado, conta a sua necessidade ali para a pessoa que está fazendo o processo de seleção e aí a pessoa fala, não, você é ex-detento, você não pode trabalhar, nossa empresa não acolhe. O cara sai dali revoltado. E ele vai até o crime, ele pega uma arma, ele vai fazer um assalto. Na hora que ele está fazendo uma saidinha de banco, pega o carro, pega a vítima, vem a polícia e pega ele. E se joga no chão para ele não tomar bala. Se joga no chão, a polícia pega ele e aí ele vai para onde? Volta para a cadeia. Na hora que ele volta para a cadeia, a polícia ainda brinca. Gostou da cadeia, né, bandido? Aí a porta da prisão, ele é colocado para dentro da prisão, a porta da prisão fecha. Na hora que a prisão fecha, o vídeo volta. Até onde? Até a entrevista de emprego. E na entrevista de emprego, ao invés de ter a negativa, a porta na cara, tem o acolhimento, tem a oportunidade. E aí, quando tem a oportunidade, o desfecho do vídeo, que é o desfecho da vida humana, é diferente. E aí a oportunidade é a esperança da mudança. Eu estou aqui hoje falando com vocês porque eu tive a oportunidade. E cabe a nós a estender essa oportunidade para quem precisa. E eu agradeço e tamo junto.